E a gente vai falar da Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia. Está com inscrições abertas para alunos de todo o país. Essa iniciativa, ela quer incentivar o interesse pelo conhecimento nessas áreas e também identificar estudantes destaques nesses campos. Eu gosto muito dessas Olimpíadas, acho muito legal. E quando os estudantes se envolvem, Olimpíada de, no caso aqui, inovação, ciência e tecnologia, mas tem a de matemática, tem a de português, tem a de literatura, acho muito bacana. E a gente vai conversar com o CEO da Edu Space, Richard Lutz. Muito boa tarde, Richard. Seja bem-vindo a Guaíba. Boa tarde, Renato. Muito prazer em revê-lo. Boa tarde aos ouvintes da Guaíba. Prazer, o Richard está na live ali conosco, no YouTube e no Facebook, vocês já podem visualizar. E o Richard é o CEO da Edu Space, que é uma empresa gaúcha que está organizando essas Olimpíadas, né? E esses eventos são muito tradicionais, né, Richard? Já existem há muitos anos. Sim, Renato. Na realidade, as Olimpíadas, quando a gente olha o mundo todo, elas são de meados do século XIX, para você ter ideia, quando começaram lá na Hungria. No Brasil, elas estão presentes há mais ou menos 40, 45 anos, com a Olimpíada mais tradicional na área de matemática. E desde então, vêm as Olimpíadas nas suas verticais tradicionais, que são os componentes curriculares que a gente está acostumado a ver nas escolas. Física, química, biologia e assim vai. Mas chegou o momento em que esses assuntos precisam ser tratados de forma multidisciplinar e mostrar para os jovens que essa multidisciplinaridade ela deságua em oportunidades grandes do trabalho, principalmente nesse mundo do conhecimento que a gente vive. Daí nasceu a ideia da Olimpíada de Inovação, Ciência e Tecnologia, a qual a gente está liderando, mas que é apoiada e patrocinada por um monte de gente grande, importante, animados que estão com essa nova possibilidade. Ou seja, idealizada pela tua startup, né, que é gaúcha, que é especializada, inclusive, em desenvolver soluções digitais para governança e gestão de redes de ensino. Mas tem o apoio de outras instituições e as inscrições estão abertas, Richard? Sim, as inscrições estão abertas e elas vão até o dia 7 de julho, quando se encerra a primeira fase. Renato, a ideia é que a gente mobilize e engaje o maior número de estudantes possível, principalmente aqueles que estão mais suscetíveis à evasão, que são os nossos alunos de escolas públicas. Então, nós queremos oferecer, junto com essa comunidade de apoiadores, um instrumento pedagógico que possa servir de estímulo para professores e alunos dentro da sala de aula. E, para isso, a gente compôs uma dinâmica bem legal. Então, são 4 fases, como você já colocou, as inscrições estão abertas. A primeira fase vai até dia 7 de julho, então as inscrições estão abertas. E a primeira e a segunda fase são completamente online. Quer dizer, o aluno, o estudante, basta acessar o site e fazer sua inscrição e participar gratuitamente. E ali ele vai ter um impacto muito legal, porque nós estamos com uma forma de discutir esse assunto bem diferente do que estão acostumados em sala de aula, com vídeos, GIFs, animações, trazendo questões do dia a dia para dentro do campo estudantil. Ou seja, com muitas atrações e recursos multimídia, né? Essa é a ideia, para que a gente consiga estimulá-los, né, a mostrar que o conhecimento é algo muito legal de ser adquirido, que ele tem muita aplicação prática e que ele pode ser um excelente caminho de prosperidade para esses estudantes. E, Renato, se a gente considerar que daqui a uma década nós teremos milhares de postos de trabalho disponíveis nesse campo, é extremamente importante que esses alunos se sintam motivados a estudar para que possam ocupar essas funções. E a gente começa desde cedo, lá no ensino básico, com uma moçadinha lá da 6ª série do ensino fundamental. Muito bem, mas tu falava das fases, então tem essa fase inicial que é online, com recursos multimídia, até o dia 7 de julho são as inscrições. Depois tem uma fase presencial? Isso, Renato. A primeira e a segunda fase, elas são completamente online.
Completamente. Ou seja, nós temos agora até 7 de julho as inscrições e a primeira fase. Lá em agosto, faremos a segunda fase também completamente online. E aí sim, terceira e quarta fase serão presenciais para os alunos classificados. E aí a pergunta que mais aparece é: bom, mas eu não moro em Porto Alegre, eu não moro em São Paulo, eu não moro... Como é que ela vai ser? Nós vamos, a partir dos classificados, identificar os polos de aplicação, ou seja, cidades onde esta terceira fase será aplicada, e aí, de forma a aumentar a conveniência, o conforto, reduzindo a distância do deslocamento desses classificados. E aí, lá na quarta fase, vai ser a mesma dinâmica. E olha, a gente espera uma participação bem grande, viu? Mas esse funil, qual é a ideia? Tem um número específico de estudantes para essa terceira fase de 21 de setembro, nos polos de aplicação? E para a fase final? Ou isso vai depender do universo total de inscritos? Não há um funil pré-determinado, Renato. O que a gente pretende olhar é exatamente o grau de engajamento e, naturalmente, se alunos lá na frente se classificarem para a terceira fase, o número de polos de aplicação vai aumentar. Então, isso está previsto na nossa dinâmica. Aliás, seria uma enorme felicidade, porque o objetivo, no fundo, é muito menos premiar o primeiro e o segundo lugar, que são talentos indiscutíveis, mas, fundamentalmente, usar a Olimpíada como um instrumento pedagógico de motivação e resgate dessa grande massa de estudantes que estão hoje dentro da sala de aula. Claro. E como tu disseste, vamos fazer por fases, do sexto ao nono ano, do ensino fundamental, do ensino médio e também, que é técnico, né? Incluindo a educação para jovens e adultos, o EJA. Isso, Renato, perfeito. Então, nós temos aí 2 categorias estudantis, que vão... a primeira categoria é do sexto ao nono ano, do ensino fundamental, aberto a qualquer aluno, é gratuito. E tem uma outra categoria, que é do ensino médio, EJA e ensino técnico. Mas, olha, Renato, eu queria chamar a atenção que existe uma categoria aberta. Ou seja, qualquer um pode se inscrever. Então, por exemplo, o Renato gosta do assunto. Ele pode ir lá e se inscrever e participar da mesma forma. Qual é a ideia? É que as famílias se sintam estimuladas a participar junto com os seus filhos, ou responsáveis, vamos chamar assim, e acompanhar esse tipo de iniciativa. Porque ela é capaz, literalmente, de servir como alavanca para um futuro mais promissor para esse pessoal. Que legal, aí as famílias se engajam também e podem participar nessa categoria livre. Exatamente, a gente gostaria muito que pais, tios, avós participassem. A competição, ela é uma grande gincana do conhecimento e a ideia, de novo, é estimulá-los para esse tipo de assunto que é muito legal, muito importante e que pode sinalizar um futuro profissional muito interessante. Richard Lust, como é que funciona a premiação? A premiação, ela vai ser dividida por, obviamente, categorias em função do desempenho. Nós temos os vencedores de cada categoria, ensino fundamental e ensino médio, e dentro dessas categorias nós teremos as medalhas de ouro, as medalhas de prata, as medalhas de bronze e as menções honrosas. E além de todos esses que serão premiados, nós também emitiremos certificados de participação para todos que irão participar, os certificados de participação digital. Muito bom. E tem uma premiação especial como forma de somar os esforços da reconstrução do Rio Grande do Sul. O que é isso? Renato, nós estamos vivendo aí uma situação sui generis aqui no Estado. Então, estava ouvindo a arquiteta Clarice expondo uma série de dificuldades que nós estamos vivendo com relação às habitações, né? Nós temos que contribuir, acho que como um todo, com uma sociedade, para que esse resgate seja feito de uma forma mais breve e mais produtiva possível. Isso alcança, sim, a sala de aula. Então, dentro dessa edição, que é uma Olimpíada brasileira, nós teremos uma categoria, vamos chamar assim, um capítulo gaúcho. Então, é específico para o Rio Grande do Sul, tá? Só vai acontecer aqui nessa edição. E a ideia é que os competidores, os alunos gaúchos, além de competir na categoria absoluta, vamos chamar a brasileira,
nós também tenhamos uma competição interna aqui, que seria do nosso estado, para motivar as escolas que muitas vezes acham que não tem chance em concorrer no nível Brasil, mas que sim podem concorrer e devem concorrer na categoria do estado do Rio Grande do Sul. E nós queremos identificar esses talentos, nós queremos mobilizar as escolas e, fundamentalmente, nós queremos que essas fases sejam levadas para dentro das salas de aula do nosso estado. A gente acredita muito que o tipo de teste, de atividade que a gente está propondo, ele pode servir como instrumento de atração ou de retenção do aluno na sala de aula, que é muito importante nesse momento. Mais do que trazer o aluno de volta, a gente precisa que ele permaneça na escola. E para que ele permaneça, a gente precisa ter atividades que o motivem a estar ali. A Olimpíada vai em linha disso, e a premiação dos gaúchos também coloca na prática essa possibilidade. Que maravilha, que bela iniciativa essa Olimpíada aí que o Richard está nos trazendo, essas novidades, essa informação. É uma novidade, é a primeira vez que ocorre esse tipo de Olimpíada. O Rafael Schneider, ouvinte da Guaíba, está ligado conosco aqui, está mandando um abraço. O Carlos também aqui de Porto Alegre. A Lúcia Lambi está te mandando parabéns, viu, Richard? Todo o apoio da HSD e da FADERS. Eu não sei o que é a primeira, mas a FADERS eu conheço. A Lúcia Lambi tá mandando aqui. A Marlene Ferreira, o Newton Júnior, o Oscar Lemos Maciel, boa tarde, ótimo programa. O pessoal está gostando aqui também. O Milton dos Santos Cardoso, ele manda uma outra pergunta sobre casas, que é o assunto da Clarice, depois a gente vai tentar esclarecer. Richard, parabéns aí pela iniciativa. Vamos, então, aproveitar e se inscrever na Olimpíada, porque é, como você disse, gratuito, não precisa pagar nenhuma taxa de inscrição, e as inscrições estão abertas até o dia 7 de julho, né, meu amigo? Isso aí. E eu vou dizer o seguinte, a inscrição está aberta, e mais do que isso, Renato, a competição, a avaliação, ela é divertida. Então, use-a e a gente incentive que as inscrições sejam feitas, que o pessoal participe, porque, não tem dúvida, vai ser um grande sucesso de público. Participem, obrigado a oportunidade, e um abraço a todos os ouvintes da Guaíba. O site, só, Richard, para confirmar, são as iniciais da Olimpíada, né? obict.com.br, Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia, obict.com.br, é isso? É isso. Posso aproveitar e deixar mais uma oportunidade? Claro. A Olimpíada também está deixando aberto não só para o aluno se inscrever individualmente, mas para que escolas possam inscrever massivamente os seus alunos e também municípios. Nós temos recebido aí inscrições, solicitações de secretarias de educação para inscrever as suas escolas, os seus alunos. São todos muito bem-vindos e para participar da iniciativa. Basta acessar o site, as instruções estão ali. Muito obrigado, Richard. Uma boa tarde, sucesso no evento. Renato, muito obrigado, um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes da Guaíba. Richard Lust, que é o coordenador da Olimpíada Brasileira de Inovação e Tecnologia, o idealizador, e é o CEO da Edu Space, participando aqui do nosso Conexão Guaíba, que faz um rápido intervalo, já volto com os destaques finais. 3:55, eu espero vocês.